Boa noite a todos, irmãos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, e a Cristo, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento com a espiritualidade maior. O nosso assunto de hoje, o nosso estudo de hoje será sobre a oração Pai Nosso. E como surgiu essa prece? Pedro, na sua simplicidade, na sua humildade, diz a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, com a sua beleza espiritual, nos ensina a maravilhosa prece do Pai Nosso. A oração Pai Nosso é verdadeira obra-prima de sublimidade. A mais singela, a mais profunda forma de orar, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Tudo que somos, temos, recebemos, provém de Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício, em benefício de todos os seres humanos, quer sejam encarnados ou desencarnados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2. É nesse momento que Jesus revela à humanidade o grande segredo, que Deus, o Criador do Universo, é nosso Pai. Não somente Deus dos hebreus, judeus e romanos, mas sim de todo o universo, de toda a sua criação, dos seres encarnados e desencarnados. Em cada célula de nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, há vestígios de Deus. Portanto, nada podemos esconder de Deus, nada se lhe escapa, sejam os nossos pensamentos, nossos atos, nossa consciência. Pai nosso que estás nos céus, de Jesus para começar. O céu que Jesus fala tem um sentido muito profundo. Esse céu é o reino de Deus que devemos implantar, cultivar em nosso coração e nossa alma, em nossos sentimentos, através de nossas vivências reencarnatórias, em nossas atitudes de amor. O céu interior de nossa consciência, aquela consciência límpida dos espíritos crísticos. O céu, ele é uma conquista, um estado sublimado de nossa consciência, de nossa evolução, criado por nossos próprios esforços. Sabemos que todos nós lutamos para melhorar, para sermos criaturas melhores, correspondendo à bondade de Deus, trabalhando a nossa perfeição. Santificado seja o vosso nome, de Jesus. Então Deus tem nome? Sim, podemos classificá-lo. O amor. Um amor pleno e incondicional. Justiça, bondade, misericórdia, sabedoria. Criou leis universais para a felicidade de seus filhos. A bondade de Deus supera todas as nossas expectativas. Tenhamos certeza de que Deus está no comando sempre. Então não precisamos entrar em depressão. Vamos ter sempre o pensamento na bondade do nosso Pai Celestial. Quando louvamos e agradecemos a Deus, em nossas preces, em nossas meditações, estamos santificando o seu santo nome. Venha a nós vosso reino. O reino de Deus está em suas leis, cheia de sabedoria, em todo o universo. E o que nós oferecemos a Deus, somos agradecidos pelo que recebemos, pela oportunidade que Ele nos concede de reencarnarmos quantas vezes for necessário, com a implantação do reino de Deus em nós. Seremos o amor, a paz, a luz. Veja, não é só querer ter amor, querer ter paz, querer ter luz, mas sim ser o amor.
ser a paz, ser a luz. Então é muito importante sermos luz, pois com ela iluminaremos os nossos irmãos em caminho, levando vida, esperança, consolo. E assim nós vamos trabalhando a nossa espiritualidade, trabalhando o nosso espírito imortal. Se somos luz, nós iluminaremos ao nosso redor. Então todos aqueles que se achegam perto de nós, sintam a luz que vem do teu olhar, a luz de Deus que está dentro de tua alma, dentro do teu espírito. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Será que nós aceitamos mesmo a vontade de Deus nas dificuldades da vida? Já paramos para pensar nisso? Oramos tantas vezes o Pai Nosso, sem atermos, muitas vezes, na essência dessa bela prece. Quando dentro da lei de causa e efeito, precisamos reencarnar num lar tumultuado e conflitante, será que nós aceitamos isso? Que, por causa da nossa vida pregressa, hoje reencarnamos naquele lar tumultuado, aquele marido intransigente e violento, aquela esposa conturbada, aqueles filhos desajustados, os nossos irmãos desajustados, brigas. Será que então quando há um grande tumulto dentro de casa, nós pensamos que a vontade de Deus está ali, Deus está naquele núcleo familiar? É bom que pensemos isso. Deus é a fonte da sabedoria, do amor, da justiça, e Ele sabe as nossas necessidades, de todas as necessidades do Espírito. Precisamos aceitar, sim, sem murmurar, a vontade dEle. Cada um de nós está na família certa, com as pessoas certas. Como diz Francisco Cândido Xavier, o nosso lar é o cadinho depurador. Somos os artífices do nosso próprio destino. Não existe erro na sabedoria de Deus. Se nós estamos destinados àquele lar, Deus sabe, porque Ele não erra, que nós necessitamos muito aprender a amar, a ter paciência, a ajudar aquele irmão que está no nosso núcleo familiar, e nós recebendo ajuda, recebendo apoio do pai, da mãe, dos irmãos. Então, pensemos um pouquinho que nós temos que aceitar, sim, a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje de Jesus. Qual pão que Jesus se refere? Será que Ele se refere somente ao pão material para o sustento da nossa família? Com certeza que não é só o pão material. É o pão espiritual que alimenta a nossa alma, para o desenvolvimento do nosso espírito. O pão espiritual que acalma nossas angústias, que alivia as nossas dores e inseguranças. O pão do conhecimento, para o desenvolvimento da inteligência e da consciência como espíritos imortais que somos. Na oração Pai Nosso, nós encontramos reabilitação quando compreendemos o verdadeiro sentido da prece ensinada por Cristo. Quando oramos o Pai Nosso, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, somos tão frágeis, a nossa inferioridade ainda, com tanta dificuldade que nós passamos para evoluirmos, subirmos um degrauzinho apenas na vida. Reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos como estamos longe do caminhar da perfeição moral, da perfeição espiritual. Reconhecemos como precisamos trabalhar muito para atingirmos a consciência de espíritos imortais que somos. O pão do amor de Deus é o pão espiritual para as nossas almas. O pão da oração, o Pai Nosso, ensinada por Cristo, é tudo quanto seja indispensável ao nosso crescimento espiritual.
Não adianta solicitarmos as bênçãos do pão espiritual, mobilizando os braços no gelo da preguiça e da ociosidade. O pão do Pai Nosso, a essência do Pai Nosso, é o pão que está acima de qualquer substância terrena. Não existe no planeta Terra essa essência, essa substância formatizando o pão espiritual. E continua Jesus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Mas será que nós perdoamos mesmo? Nós pedimos a Deus que nos perdoe e dizemos a Ele que perdoamos quando muitas vezes não perdoamos. O que nós estamos fazendo? Mentindo para Deus. Se bem que Ele sabe que nós não estamos falando a verdade para Ele. Porque nós pedimos perdão, mas nós somos renitentes em não perdoar o nosso irmão que falhou conosco. Então, se quisermos sermos perdoados, precisamos também de perdoar. Saber perdoar é a maior conquista do Espírito. Entre as leis de Deus existe a lei de causa e efeito, e compete a Deus, somente a Ele, fazer justiça, pois as suas leis sempre serão cumpridas. Quem estuda o Espiritismo, sabemos nós espíritas cristãos, que as leis de Deus, elas vigem em todo o universo. E elas serão cumpridas, tanto que a justiça de Deus se faz presente na reencarnação. Quando vamos voltar com a mesma pessoa, com a mesma família, porque nós ainda não aprendemos o que é amar. Então, toda falta cometida é uma dívida que deverá ser paga. E com certeza voltaremos muitas vezes para pagar essa dívida. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal. Erramos muitas vezes na vida por falta de vigilância em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos. Vejam, o que nos adianta pedirmos a Deus que nos livre do mal e continuarmos com os mesmos erros, abrindo campo para os espíritos inferiores nos influenciarem para o mal? O que adianta eu pedir a Deus que me afaste para não cairmos em tentações, quando eu não dou um passo para a melhora, eu não dou um passo para vigiar, eu não dou um passo para orar? Então, os espíritos inferiores que nos rodeiam, que se comunicam com a nossa mente desequilibrada, eles estão sempre esperando qualquer deslize de nossa parte. Nos influenciam com muita persistência, esperam pacientemente o momento em que vamos errar. Portanto, Jesus fala uma coisa muitíssimo importante: vigia e ora, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Reflita, espere, aguarda, mentalize o teu guia espiritual, pede ajuda. Não sabemos quando vamos ser enredados na terra. Eles se interligam conosco, porque nós damos todo um campo para eles, e nós nunca sabemos, quando nós não vigiamos, quando vamos ser enredados na trama dos obsessores. Então, para finalizar, vamos ler a mensagem do Espírito Memei, na comunicação mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Os mais belos segredos da vida, Deus nos revela na essência da prece, ensinada por Jesus à humanidade. O amor de Deus nunca falha. Para toda ferida haverá remédio indicado. Orar é um ato de comunhão com Deus, que é Pai amoroso de todos e nos quer unidos como verdadeiros irmãos. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. Nunca sabemos quando nós vamos precisar de ajuda.
E olha que frequentemente nós precisamos de ajuda de Deus, de Cristo, nosso guia espiritual. Chamamos Bezerra muitas vezes, então, porque nós precisamos. A vida só será realmente bela e gloriosa, a Terra, quando podemos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Orar bem, não é orar muito. É preciso estar com o coração livre de qualquer mágoa ou rancor contra o nosso próximo, e que nós coloquemos humildes e submissos perante Deus. Então, quando fizermos a nossa prece, vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Cristo, em Bezerra de Menezes. Se conseguirmos chegar o nosso pensamento até Deus, nos religarmos, dialogar com Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Vejo que nós que somos pais, quando nossos filhos pedem algo para nós, nós damos. Imaginem Deus, que é todo amor, toda candura, toda perfeição. A mensagem de Francisco Cândido Xavier, do livro O Pai Nosso, de Memem. Encerrando, agradecemos a todos nossos irmãos em caminho e não percamos a esperança e a fé. Deus está sempre presente em todas as células do nosso corpo físico, está presente em nossa alma, está presente em nosso espírito. Muito obrigado.